grega que significa boa notícia. Ela está contida no Novo Testamento. Os livros históricos, eu pediria que Miriam colocasse os slides aí. É possível, Miriam? Colocar os slides que eu te mandei? Eu acho que Miriam... Miriam está me ouvindo? Já está aparecendo aí, ó. Livros históricos e canônicos. Estamos vendo. Está vendo? Pois é. Então, são basicamente os quatro evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, ou cartas de Paulo, que são 14, e as epístolas universais. Isso, acrescida do Apocalipse, formam 27 livros que estão no Evangelho, né? Esses evangelhos são oriundos de manuscritos, né? Primeiros exemplares do Novo Testamento eram copiados em papiros, uma espécie de papel, material frágil, deteriorável. Mais tarde passaram a ser escritos em pergaminho, elaborado a partir da pele de carneiro, que é mais resistente, porém sua elaboração é mais demorada e mais dispendiosa. Esses manuscritos eram grafados em letras maiúsculas, depois vieram a ser grafadas em minúsculas. A língua original do Evangelho, Novo Testamento, é o grego, denominado koiné, o grego popular, ou seja, diferentemente do Velho Testamento, que era escrito em hebraico. O hebraico deixou de ser uma língua falada desde 400 anos antes de Cristo. Mas até hoje se estuda o hebraico por causa da Torá, que são os livros que estão no Velho Testamento, que são o Pentateuco atribuído a Moisés. Então, o Velho Testamento está originalmente em hebraico, e o Novo Testamento em grego, mas um grego popular. No século II, depois de Cristo, foi feita uma unificação dos textos, que ficou conhecida como Septuaginta, elaborada por 70 estudiosos, aí o nome Septuaginta. 70 estudiosos que traduziram aí para eu passar. Para o estudo grego. Vai falando aí para eu passar. Você quer que eu passe? Nós vimos, então, Miriam, nesses primeiros slides, os 27 livros do Evangelho. Tá certo? Já passou esse? Eu não tenho acesso ao que você está mostrando aí. Tá? Então, os evangelhos, vamos voltar aqui. Evangelho segundo Mateus. Com licença. Mateus era judeu, cujo nome em hebraico é Levi. Era irmão de Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e Cleofas. Ele era filho de Cleofas, que é prima de Maria, mãe de Jesus. Ele era cobrador de impostos na coletoria de Cafarnaum, tido pelos judeus como publicano. Daí ele ter sofrido bastante com essa situação dele. A profissão dele era considerada mal considerada pelos judeus, porque ele cobrava os impostos, né? Então ele não era muito bem recebido. Mas Jesus convidou para que ele fosse seu discípulo. Então Mateus escreveu um evangelho que é considerado o primeiro evangelho. Na colocação do Novo Testamento vem na primeira, é o primeiro evangelho. Esse evangelho supõe-se que tenha sido escrito entre os anos 54 e 62 depois de Cristo. Ao fazer essa afirmativa, eu estou dizendo para vocês que não foi
o Evangelho não foi a Jesus falar. Mateus era o único que sabia. Ele anotava os discursos de Mateus. Então, como ele foi escrito no ano 54, que começou em 54 a 62, quer dizer, praticamente 30 anos depois que Jesus já tinha sido crucificado. Né? No livro Paulo Estevão, Emmanuel faz uma referência às anotações de Levi, quando Ananias cura Saulo daquela cegueira após ter a visão de Jesus. Né? Então, Ananias doa para o Saulo as anotações de Levi, que foram transcritas por pessoas ligadas a Ananias. Jesus ensinava utilizando a oralidade do aramaico, uma variação oral do hebraico, língua que não era mais falada pela população há mais de 400 anos. O hebraico só era falado nas sinagogas quando da leitura da Torá, mas popularmente se falava o grego. Então, vejam bem, era Levi anotando os discursos de Mateus, desculpa, o discurso de Jesus, e 50 anos depois, escrevendo o seu evangelho. Só aí já dá para entender que muita coisa se perdeu, muita coisa se deturpou. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos. Marcos, ou João Marcos, ele era sobrinho de Pedro. Sobrinho de Pedro, porque Pedro, à época de convivência com Jesus, Pedro não sabia ler. Ele foi aprender a ler já depois de adulto. Há informações que quem ensinou ele a ler foi Madalena, durante um período em que ela conviveu com os apóstolos. Ensinou a ler a Pedro e, em seguida, ensinou a ler a João. Há essas informações, não são muito seguras. Mas Marcos escreveu em Roma, pois ele acompanhava o tio Pedro. Né? Pedro já estava em Roma, e o Evangelho de Marcos foi direcionado para os romanos, os cristãos romanos. Marcos estava acompanhando Pedro em Roma e pediu que transcrevesse. O Evangelho segundo Lucas, Lucas é a abreviatura grega do nome latino Lucianus, era grego de nascimento. O pai era romano e sua mãe grega também. Lucas escreveu em linguagem correta por ser médico, né? Ele escreveu nos anos 66 e 70, mas Lucas não presenciou, não era um discípulo de Jesus, ele não presenciou, ele não conheceu Jesus. Ele escreveu o evangelho dele porque, ao acompanhar Paulo, ele, como médico de Paulo, né? Ele acompanhava as viagens de Paulo. Ele conheceu Maria em Éfeso. E daí Paulo orientou que ele escrevesse alguma coisa para que ficasse escrito, registrado, a partir da pesquisa que ele fez com Maria e outros discípulos também que ele entrevistava. Né? O quarto evangelho é o evangelho segundo João. João era conhecido como discípulo amado, e mais tarde como presbítero, isto é, o velho. Ele passou a ser conhecido como o velho quando estava na ilha de Patmos. Foi onde ele escreveu o seu evangelho. Isso nos anos 70, entre 70 e 100 depois de Cristo. Então, ele escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse e escreveu
3 cartas, 3 epístolas. Os 3 primeiros evangelhos seguem o mesmo plano de desenvolvimento, podendo ser abarcados num só olhar de conjunto. Daí serem considerados os 3 sinópticos. O quarto não é sinóptico, é um evangelho considerado espiritual, não só pelo que ele conhecia, mas inspirado pelo mundo espiritual, né? Pedro, em sua carta, ele afirma que o Velho Testamento foi escrito por homens que falaram a parte de Deus, movidos por algum Espírito Santo, e que o Espírito de Cristo estava neles. É uma citação de Pedro para confirmar que os evangelhos eram inspirados também. Paulo afirma na Epístola aos Coríntios: não somos escravos da letra, mas escravos do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está em segunda Epístola de Coríntios. Daí, quando o Novo Testamento cita o Velho Testamento, a citação é sempre feita pelo sentido, não literalmente. Estas citações quase sempre utilizam a tradução da Septuagésima, que é já a tradução grega dos evangelhos. Além do sentido literal, é interessante que, ao estudar o evangelho, se faça um sentido simbólico ou espiritual, né? A interpretação espiritual é aquela que dificilmente poderá ser expressa em palavras, mas é sentida e vivida intimamente. Bom, essas são algumas notas que seriam interessantes fazer para que possamos entrar no objetivo do nosso estudo de hoje. Esse estudo ele tem como biografia a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, versão Almeida, editada pelo Centro de Publicação da Assembleia de Deus, a Bíblia de Jerusalém, editada pela editora Paulinas, o livro Bereshit e o livro Analisando as Traduções Bíblicas, ambos de autoria do professor Severino Celestino. O livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. O livro Grande Síntese, de autoria de Pietro Ubaldi. O livro dos Espíritos, recebido e coordenado por Allan Kardec, com tradução de Guilherme Ribeiro, edição FEB. E tem também como base de estudo os livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorinho, em 8 volumes, editado pela revista Editora Sabedoria. Isto posto, destacaremos a partir de agora, no Antigo e Novo Testamento, algumas citações e capítulos que servem para ilustrar o objetivo do nosso trabalho, que está sendo exemplificado como se deve ver e estudar na Bíblia de forma possivelmente alguns fatos equivocados que deturpam o ensino e as palavras de Jesus. No Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ele traduz uma doutrina, que é a doutrina da primeira aliança, né? A doutrina dos hebreus, que até hoje eles procuram manter essa leitura dos livros que eles consideram sagrados, a partir da Torá. A Torá são 5 livros atribuídos a Moisés. Existe uma dificuldade da ciência entender a Bíblia, porque partem de paradigmas diferentes, que levam fatalmente a conclusões diferentes. Eu vou citar aqui o Antigo Testamento, o primeiro versículo do livro o Gênesis, ou Bereshit. Bereshit quer dizer início. É o nome do primeiro livro da primeira aliança, o Antigo Testamento. Bereshit bara Elohim.
Bereshit significa começo, princípio. Bará significa criação, dar início, dar autoria. E Elohim, plural de Eloi, que pode ser traduzido por os criadores, os responsáveis pela criação. Como é plural, deve ser entendido como equipe responsável pela organização do planeta. Nas traduções para o português, esse termo foi traduzido por Deus. No meu entendimento, está equivocada essa tradução. Mas, curiosamente, na Torá original, não se utiliza o vocábulo Deus. Por ser considerado um sacrilégio citar Deus, escrever Deus. Então, pronuncia-se, substitui-se por vários outros vocábulos. O primeiro vocábulo que eles citam, ele está na conjunção de 4 letras, YHWH, que se essas consoantes, se colocadas as vogais, daria Yeshua, quer dizer, Jesus, né? Mas no Velho Testamento, Deus é chamado de Yahvé, Javé, Jeová, Senhor, nunca chamado de Deus, porque para o entendimento dos hebraicos, chamar ou escrever o nome Deus é um contrassenso. Na Bíblia de Estudo da versão Almeida, o primeiro versículo do Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. Isto está na versão Almeida, que é distribuída pela Assembleia de Deus. Na versão Jerusalém, distribuída pela editora Paulinas, o primeiro versículo do Gênesis está: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve a luz. Então, essas duas traduções traduzem Bereshit como Deus. Vamos ver a tradução do livro de Severino Celestino, o Gênesis. No princípio, ele criou com Elohim as águas e a terra. Isso é o que está na tradução hebraica. A terra estava vazia, disforme e confusa, e existiam trevas sobre o abismo cheio de águas, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. E disse Elohim: seja a luz, e houve luz. Então, nós estamos vendo aqui que existe grande diferença entre a Bíblia de Estudo da versão Almeida, Bíblia de Estudo da versão Paulinas e a Bíblia de Hebraica. Por que isso? O primeiro capítulo do livro de Bereshit foi traduzido para o grego como Gênesis. Contém a história da criação do universo. O primeiro versículo é como se fosse um resumo do capítulo, como um todo, e depois dele vem o detalhamento dessa descrição. Se nós pegarmos o vocábulo Elohim, é um vocábulo que, traduzido como Deus para a Igreja Católica e como Deus para a Igreja evangélica, para o hebraico, Elohim seria Elohim, o vocábulo quer dizer início, a equipe que constrói, equipe responsável pela construção da terra.
Se nós pegarmos o vocábulo e dividir em duas partes, El e Oim, dividindo ao meio, temos criação em 6. Quer dizer, a criação teria sido em 6 períodos, diferentemente da Bíblia católica e Bíblia evangélica, que diz que seriam em 6 dias. Na descrição seguinte, se verifica que a criação se dá em 6 períodos e não em 6 dias. Desta forma, fica demonstrada uma perfeita sintonia entre o tempo da ciência e o tempo da Torá para os hebreus e o tempo da Bíblia para os cristãos. A ciência não admite que em 6 dias teria sido criado a Terra, mas em 6 períodos. Esses períodos não são dias, seriam períodos que a ciência considera como necessário para a construção do planeta Terra. O que diz a doutrina dos espíritos sobre este assunto? Pergunta que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta que Kardec obteve dos espíritos a respeito do que é Deus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel confirma que a equipe de criadores da Terra se reuniu a 4 vezes a ordem do governador planetário. O governador planetário que nós tivemos a oportunidade de receber com a personagem Jesus, né? Então, para dar início à formação da Terra, arquitetos planetários, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, começava a planejar a construção desse planeta. E até mesmo a construção de um sistema, aproveitando o sistema solar, né? Isso vem com uma mensagem também daquele livro Espírito da Verdade, uma mensagem psicografada por Francisco Xavier e Valdo Vieira, onde Emmanuel confirma que os estádios responsáveis por conduzir o desenvolvimento da vida na Terra. Essa afirmativa está em consonância com a Bíblia, desde que se entenda que Bereshit seja a equipe responsável, em Bereshit, quer dizer, em Gênesis, Elohim seria a equipe responsável pela criação e desenvolvimento da Terra e que o Cristo seja o governador planetário. Então, se nós pegarmos a Bíblia traduzida diretamente do hebraico, nós vamos ver que está em consonância com aquilo que está no Livro dos Espíritos, está A Caminho da Luz e está no livro Espírito da Verdade, Espírito de Verdade. Kardec cita também, na questão 11, do Livro dos Espíritos, que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quer dizer, Kardec faz a pergunta aos espíritos quando, se é possível nós vermos a Deus. E a resposta dos espíritos nos confirma que quando nós estivermos com o espírito já evoluído, quando nós tivermos tirado não mais obscurecido pela matéria, né? Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. João, no seu evangelho, já diz também isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito,
que está no seio do Pai é que o nos revelou. João, capítulo 1, versículo 18. Então, se nós pegarmos o Gênesis, Livro dos Espíritos, Caminho da Luz, nós vamos ver que o que está dificultando para o nosso entendimento é a tradução e o entendimento e a sintonia com os espíritos mais evoluídos. Precisamos evoluir, precisamos ler e entender com o espírito desarmado, né? Estamos nos libertando da escravidão da letra e partindo para o entendimento do que está o sentido da letra e não a tradução comprometida. Vamos passar agora para o Novo Testamento. Eu separei 4 temas para entender o objetivo do nosso trabalho hoje. O primeiro tema seria a interpretação da lei. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Na versão Almeida, está dito da seguinte forma: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá das leis sem que tudo seja cumprido. Inciso 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Inciso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é a versão Almeida para o capítulo 5, versículos 17 a 20. Na versão Paulinas, Bíblia de Jerusalém, praticamente repete a mesma coisa. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem só um i, uma só vírgula, nem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que a vossa justiça, se não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, isso aqui nós estamos vendo que são traduções que podem comprometer o entendimento. Vamos ver a tradução do Carlos Pastorino. Mesmo Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Pois em verdade vos digo que até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão nem um i, nem um tio da lei, até que tudo evolua. Aquele, pois, que solucionar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar esse será chamado grande no reino dos céus. Que vos digo que se vossa perfeição não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa referência a Jesus faz a lei mosaica e
seus aperfeiçoamentos, ele faz para chamar a atenção dos seus discípulos. Ele declara que não veio revogar, mas completar a lei. As duas primeiras traduções acima citadas trazem que Jesus veio cumprir, o que não seria nada de extraordinário, já que todos nós viemos também para cumprir a lei. Seria uma afirmativa inócua. Jesus não veio para repetir erros ou concordar com o que estava errado. A missão de Jesus é trazer complementos, acréscimos, trazer algo que acrescente à humanidade que já vinha evoluindo, se compararmos o momento que ele viveu com o momento que Moisés viveu. Apesar de que Moisés cumpriu o seu grande papel, né? Mas era um outro momento. Então, Jesus, essa primeira abordagem, nós evitaríamos de cumprir, usar o termo cumprir, e sim complementar. Em seguida, o texto explica que durante todo o ciclo da vida desse planeta, até que o céu e a terra caduquem, no sentido de envelhecer ou anular-se, tudo terá fatalmente que evoluir. Durante esse período, nem uma vírgula da lei caducará, nada se omitirá, nem que seja cumprido. Nas duas traduções colocadas no início, apresentam um contrassenso que fica difícil de entender que Jesus tenha dito isso. Um verdadeiro absurdo, motivo para que nos preocupemos com as traduções. No inciso 19, nós lemos: aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como poderá penetrar no reino dos céus aquele que violar um mandamento da lei, ainda mais com o agravante de ensinar o erro aos outros? Será igualado como prêmio ao que cumpre a lei? Não é possível compreender esse disparate. Será que Jesus teria dito isso mesmo? Por exemplo, alguém viola um mandamento, o mandamento de não matarás. Alguém mata outra pessoa, e ensina os homens a matar, levando-os a fazer o mesmo. Terá ele o mesmo direito a entrar no reino dos céus do que aquele que jamais matou alguém? Nossa observação, a tradução não corresponde com a verdade. Entendemos que seja necessário o amadurecimento para retirar o véu da letra, para que surja o verdadeiro espírito da lei que estava oculto. Esses trechos estudados nos proporcionam absoluta clareza do pensamento de Jesus em relação à leitura e interpretação dos preceitos da lei. É necessário atingir o verdadeiro ensinamento para aprofundarmos e vivenciarmos o que está dito pelos livros sagrados, né? Aquele que atingiu o sentido profundo do ensinamento viverá e penetrará no reino dos céus, quer dizer, penetrará na luz crística. Isto nós estamos abordando em função de que a tradução complica o ensinamento. Outro tema que eu gostaria de trazer está em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27. Viver os ensinamentos verdadeiramente. O versículo 21 está dito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos hão de dizer-me: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas coisas notáveis? Essa é a anotação de Mateus. A anotação de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, por que chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Todo o que vem a mim e ouve minhas palavras e os pratica, eu vos mostrarei
a que é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando sua casa, cavou e abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a pedra. E vindo a enchente, a torrente bateu com força naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido construído sobre a pedra. Mas o que os ouve e não as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerce. A torrente bateu com força sobre ela e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Analisando esses versículos, Jesus demonstra com exemplos que não é a religião seguida que salva ninguém, nem mesmo a devoção, nem a oração, nem o mediunismo, nem qualquer coisa externa, mas apenas a vivência interior. Enquanto não vivermos integralmente, intimamente os preceitos, as obras exteriores serão pura casca, puro verniz de que nada servirão. Assim, a chamada a casa solidamente construída com alicerce profundo resiste às intempéries, ao passo que as devoções e as obras fundamentadas na vaidade, na esperança, ruirão ao menor sopro da adversidade. A fé baseada nos homens esboroa-se quando esses homens cometem um deslize, mas a fé alicerçada em Cristo pode todos os homens falir, que Cristo permanece inabalável, fundamento do bem para toda a eternidade. Todas as vezes que sofremos quando algo acontece que nos contrarie, demonstramos que ainda vivemos no personalismo, negando a verdadeira vida. O verdadeiro eu é inatingível por qualquer ação externa. Um outro tema que eu gostaria de abordar, eu não sei, Miriam, se ainda tem tempo, né? Já são 8 horas. Você está me ouvindo, Miriam? Miriam? Oi, Marcelo. Você tem mais 15 minutos. Mais 15 minutos? É. Então, vamos ver, dentro da Bíblia, o tema reencarnação. Na versão da Bíblia de Jerusalém, em Mateus 17 e Marcos 9. Os discípulos perguntaram por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro. Respondendo, Jesus disse: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio e não o conheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de sofrer por parte deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Em Marcos, perguntaram-lhe dizendo: por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, deverá sofrer muito e ser desprezado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Essa é a versão da Bíblia de Jerusalém. Na versão do Pastorino, Mateus 17, de 10 a 13. Perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondendo-lhes, Jesus disse: sem dúvida, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer por parte deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Aqui nós temos um dos ensinos mais claros e explícitos de Jesus, mas há mais de 2 milênios vem sendo premeditadamente mal interpretado. Distorce-se a doutrina explicada por Jesus para adaptar às próprias convicções e aos convencionalismos ditados pela falta de conhecimento da realidade. São trazidos sofismas que contradizem frontalmente o texto.
Em Marcos encontramos a causa que provocou a pergunta. Tinham os discípulos gravados na memória a proibição de Jesus a esse respeito na frase ter se levantado dentre os mortos. Não chegaram à conclusão. De fato, a confusão era procedente e eles resolveram interpelar o mestre, expondo-lhe suas dúvidas. Numa pergunta: como diz os escribas que Elias deve vir primeiro? Jesus aceita o ensino dos escribas baseado nas Escrituras e confirma: não há dúvida de que Elias vem antes. Eis a resposta com as suas variantes nos dois evangelhos. Mesmo assim, confuso o sentido do texto Marcos, concorda com o sentido de Mateus em suas linhas básicas. Elias já veio, e não o reconheceram e o assassinaram, mas Elias já veio. Após essa resposta incisiva, fica claro que Elias fora degolado quando degolaram João Batista. Mas o espírito, individualidade, não morre. Só morre o personagem terreno, que recebeu um outro nome. O mesmo espírito que vivificou Elias 900 anos antes apresenta-se como João Batista. O espírito era o mesmo e podia se apresentar como qualquer das duas formas, a seu gosto. Na aparição do Tabor junto a Moisés, o espírito se apresenta como Elias. Dessa forma, os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Natural e compreensível a recusa de aceitar as visões espirituais, aqueles que vivem na personalidade. Quem está preso aos sentidos físicos é como a criança que fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Mas quando se tornar homem, abandonará o modo de ver das crianças. Está dito na carta de Paulo aos Coríntios. A convicção era indiscutível. Os discípulos começavam a entender o mestre, eles começavam a entrar no reino dos céus. Começavam a ver não mais através de um vidro escuro, mas face a face. Não mais por partes, mas englobadamente. Ensina Paulo na 1 Coríntios. Ora, como pode pretender que a criança cresça repentinamente de imediato, raciocine como pessoa adulta? Só o tempo, que é o ritmo evolutivo, no dizer de Pietro Baldi, é que poderá amadurecer os frutos. Como imaginamos que uma só encarnação podemos chegar à maturidade espiritual. Assim também caminha a humanidade. Jesus aguarda com paciência que nos tornemos adultos, deixemos de ver como crianças. E, finalmente, como quarta abordagem, eu destacaria a questão da fé. Mateus escreve da seguinte forma no capítulo 17, versículo 19 e 21. Então, chegando-se os discípulos a Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsar o demônio dessa pessoa que estava epilética? Jesus respondeu-lhes: por vossa falta de fé, pois, em verdade, vos digo que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esse tipo de espírito não sai senão com oração e jejum. Marcos, capítulo 9, versículos 28 e 29, aborda da seguinte forma: e tendo entrado ele em casa, perguntaram-lhe os seus discípulos particularmente: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta espécie só pode sair pela oração e pelo jejum. Então fica a pergunta: o que seria a fé? Afinal, a fé depende do nível evolutivo de que cada um de nós nos encontramos, né? Pastorino aborda a questão da fé e coloca em quatro classificações. Ele diz o seguinte: a infância espiritual ou cronológica interpreta a fé como crédito. Fé é acreditar. Se acredito no que alguém me diz, sem pedir provas, demonstro fé na pessoa. É a fé daquele que acredita em tudo que lhe dizem, sem raciocinar.
Em certos ciclos humanos, esse tipo de fé é exaltado como virtude máxima ou como condição essencial e única para a criatura salvar-se. Na segunda abordagem, Pastorino fala: para os que vivem no plano emocional, este considera a fé um sentimento, uma emoção, algo que se acende ou apaga, aumenta ou diminui segundo o estado emocional do indivíduo. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante da desilusão. Está baseada nos outros, com suas qualidades e defeitos. Esta fé não está baseada em si mesma, em seu próprio conhecimento, não se baseia na busca da verdade. 3. Para os intelectualizados, que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa, a fé é sinônimo de certeza, convicção, confiança. É uma virtude intelectual, fruto da experiência e não da emoção. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança de um profissional que já experimentou e comprovou inúmeras vezes algo que domina, com fundamento em fatos vividos e verificados, estando sob controle. Pastorino aborda a quarta versão da fé. A fé pode ser considerada como demonstração de fidelidade a princípios. Uma vez encontrado o caminho, não haverá mais esmorecimento nem desvios. Não permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer. Exigirá de si mesmo sempre o máximo, tentará ser igual ao mestre, cópia de um molde, como a imagem do espelho, justeza do modelado ao modelo, justeza do cristão ao ensino do Cristo. Então, nós verificamos que em todas essas variáveis, entendemos que existem graus de adequação, ainda que do tamanho de um grão de mostarda se obterá efeito extraordinário. Havendo causa, o efeito é produzido. Por exemplo, para fazer luz numa lâmpada, não há necessidade de movimentarmos uma usina elétrica e nem mesmo um potente gerador. Até uma pequena pilha acende uma lanterna. É fraca, mas é luz. A expressão montanha, que poderá ser transportada de cá para lá, seja uma montanha de dificuldade ou montanha de terra, pode ser também uma montanha de defeitos, ou de fluidos, ou de correntes energéticas. A expressão montanha exprime simplesmente algo de grande, de imenso, algo que a gente não consegue abraçar. Não há montanhas que resista a quem tem fé. Nada é impossível a quem crê. Esta é a afirmativa que Jesus faz. Quem acreditar profundamente nessa frase encontrará a força de vencer qualquer obstáculo. Quer interprete a fé como crença, quer como sentimento, ou como convicção, ou como fidelidade. Nós podemos ter esses quatro aspectos de fé. No entanto, há situações que a fé opera apenas por meio da oração. Oração, diferentemente de reza, repetida mecanicamente. Mas a oração em recolhimento, em união total, em busca do Cristo interno, através da meditação, do mergulho em que a criatura se ajusta totalmente ao Criador. Bom, gente, esses quatro temas que eu trouxe aqui é uma provocação que eu faço para que possamos nos preocupar com as traduções. Até mesmo na codificação espírita existem dificuldades de traduções. Eu sempre escolho a tradução indicada pela FEB, porque já vi coisas absurdas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, traduções que afirmam coisas que não podem ser atribuídas a Jesus, muito menos atribuídas a Kardec.
Existem inúmeras outras possibilidades de abordagem. O professor Severino Celestino afirma que existe mais de 1000 equívocos de tradução nos textos bíblicos. Então, fica aí o desafio para que venhamos a ler com olhos de ver, né? Daí o tema desse estudo. O importante é ter olhos de ver e que leiam, né? Quem tem olhos de ver, que leiam. Mira, essa foi a minha contribuição para você nesse trabalho que você faz junto a esse grupo. Fica aí o desafio, nesse 7 de outubro, aniversário da Mira Cristina, aniversário de José Raul Teixeira, né? Outro estudioso da doutrina espírita e que tem muito contribuído conosco nesses estudos, nesses entendimentos sobre a necessidade de ver com clareza aquilo que nós precisamos estudar. Eu agradeço a atenção dos senhores e me coloco à disposição para alguma pergunta, se tiver, apesar de que o tempo já está esgotado, né, Miriam? Muito obrigado. Marcelo, gostaria que você olhasse para a tela. Ah, agora você está olhando. Eu pensei que eu estivesse olhando para a tela, mas a tela do meu computador. Olha para cá, olha para cá. Agora está todo mundo te vendo. Esse é meu irmão, gente. Eu estou olhando para o meu computador aqui. Olha para cá. É uma honra ter você aqui na nossa casa, né, que também é sua, como eu já disse no início. E num dia tão importante, né, o dia que Deus me permitiu retornar a essa terra para mais uma encarnação, junto a você como irmão, a nossos pais, a toda a nossa família. Então, é um dia de muita alegria, de celebrar a vida. Eu quero agradecer que no início foi muito conturbado, nós tivemos muita dificuldade com a internet, mas aqui nós temos hoje a nossa prima Nídia, lá de Juiz de Fora, a nossa prima Nilma, tem a minha cunhada também, que está aqui presente, e todos vocês, nossos companheiros da casa. Gostaria de saber se algum de vocês quer fazer alguma pergunta. Marcelo demonstrou muito conhecimento, viu? Eu estou, assim, encantada. Silvânia, nossa irmã Silvânia, quer perguntar. Olha só, eu não quero perguntar, eu quero agradecer. Porque você fechando os olhos, você escuta seu Antônio Benjamin falando. Você abrindo os olhos, você vê seu Antônio Benjamin falando. Marcelo, que bom ter você com a gente, que Deus te abençoe muito, que você possa vir muitas vezes com esse esclarecimento. Eu também quero dar meu abraço à Miriam pelo aniversário dela. Deus continue te iluminando para que você continue a nos guiar nesse caminho. Um beijo para vocês, tá? Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite, querida. Silvana. Obrigada. Um abraço carinhoso para você. Agradeço o seu carinho. Mais alguém querendo falar, querendo fazer pergunta para o Marcelo? Quem quiser falar vai ter que abrir o som, viu? Alguém se habilita aí? Miriam. Oi, Miriam. querida. Heloíde. Parabéns, querida. Obrigada. Tudo de Miriam, eu bom. quero mandar um beijo para Marcelo. Ah, Nilma. Um beijo para ele, que eu tô com saudade dele, que eu não vejo há um tempão. Beijo. Beijo. Essa é a nossa prima Nilma também, que está presente. Agradeço a presença. Nídia também abriu o som aí. São filhas do Núbia nosso também. querido, Cadê Núbia? Eu nosso também. querido Vou fechar o tio meu. Pierre. Cadê Núbia? Cadê Núbia? Eu não estou Eu vendo, tô não. aqui, ó. Eu tô aqui. Olha. Não tá me vendo, não? Um beijo, tô aqui, escutando. Oi, Era Marcelo. pequenita. São filhas do tio Pierre, nosso querido tio. Fala aí, Nídia.
Ô, Marcelo, um prazer enorme ver você. Tanto tempo que faz. E Pois adorei a sua é, palestra. Muito conhecimento para nós. Muito boa mesmo. E a gente que, sabe que já está todo mundo presente, né, Marcelo? Né? que Nossos tios bom. vão deixar uma essa oportunidade, né? E de presentear, né, a Miriam Cristina através de você, né? Um beijo grande, Marcelo. A gente te ama Ah, muito. Fica com ei, Deus. Fica com Deus. Gente, eu eu tô posso. com um problema. Meu óculos está chorando. Eu não sei o que eu faço. Acho que eu tenho que jogar fora. Não está funcionando bem meu óculos. Está chorando. Olha, que prazer ter vocês aqui, minhas primas queridas do meu coração. Além das outras primas também, Carla, Carolina, que também estão aqui, viu? Não quero deixar de destacar ninguém. Fala, Sandra. Oi, Miriam. Claro, né? É muito grande estar aqui mais uma vez numa reunião, mas eu queria falar o terrâneo, né? É lá de Belém do Pará, minha terra querida, minha terra Ah, natal. Tudo bem, Marcelo? tudo Paraense, bem. não vai ter Mas, o Trio de Nazaré, né? não, não vai Não vai ter. ter, né? Nós E muito... estamos. Não, não. Nós estamos comemorando o Círio de Nazaré aqui na casa de Miriam hoje, dia 8. Que Vamos comer bom, um muito pato no bom. tucupi aqui. Todo Tá bom. ano eu vou ao Sírio, esse ano o Sírio veio a mim. E bom pra você. Minha mãe quer que eu vote de qualquer maneira. Eu acho que eu vou até o final do mês. Foi um prazer imenso, né, Marcelo? Muito bom, hein? Gostei muito da palestra. Um abraço. Obrigada. Mais alguém? Miriam, Oi, Miriam, Inês. Oi, Miriam, Inês. já te dei os parabéns, dou novamente. Obrigada. Muito feliz em ver Marcelo aqui, meu amigo de tantos anos de liderança cristã, de jovem. Lembra, Marcelo, uma saudade grande de você. E faço as palavras de Silvana, é como se a gente visse seu Antônio falando. Então, é uma emoção muito grande ver Marcelo falando de fé, né? Eu me senti assim muito emocionada em toda a sua palestra, nessa parte então toda, né? De quando você fazia as duas alusões aos dois evangelhos, né? De Marcos e Mateus, com as suas versões sobre a fé. E falar dessa felicidade que eu sinto vendo você no dia do aniversário da sua irmã, né? E que isso encheu muito o meu coração de muita alegria. Fé é uma coisa muito forte em mim. Quase sempre eu falo em fé. Hoje mesmo de manhã eu conversei muito com a minha filha por telefone sobre a fé, conversando bastante com ela sobre isso. Então vem tudo a calhar e eu me lembrei muito da sua mãe no meu curso de passe há muitos anos, né? Com as lições de disciplina, né? Quando eu ainda não sabia se eu ficaria na casa espírita, né? Criada na Igreja Católica, e com as lições dela de muita disciplina, eu fiquei muito feliz, senti muita luz na sua palestra. Te dou os parabéns e acho muito feliz, muito bom que você tenha vindo nesse dia, muito feliz de ouvir as primas, filhas de seu Pierre, as risadas são iguais. Vocês todas, Nilma, todo mundo ri igual. Todas, muito engraçadas. Fiquei muito feliz de ouvir vocês também. Um beijo para todos. Um abraço, Inês, Marcelo. Oi. Inês, obrigado pelo abraço, mas eu gostaria de fazer uma referência toda especial à irmã Joaninha. Lembra dela? Muito. Foi ela que me apresentou, a Paulo Apóstolo. Eu conheci Paulo, eu comecei a estudar Paulo Apóstolo a partir das orientações da irmã Joana. Da irmã Eu tenho Joaninha. uma gratidão muito grande por ela. Ela me colocou para começar a estudar o Paulo Apóstolo. Naquela idos de 70, né? Eu já
aprendi com vocês naquele grupo, Gruda, lembra do Gruda? Gruda, sim. É, Grupo de Amparo e Amor, né? Gruda. É. Aí, toda vez que eu estudo Paulo, eu me lembro dela. Me lembro do Padre Legal também. É. São pessoas que, apesar de não estar mais entre nós, né? Mas são pessoas muito queridas, que me fazem lembrar e que me Marcaram a vida da gente, um período muito bom. Introduziram no estudo de Paulo. Muito bom. E você foi excelente na colocação em todas as partes da sua palestra. Os pontos foram os que nós precisávamos ouvir. E eu estou muito feliz de ter ouvido isso e de você. Tá? Eu acho que foi o maior presente para a Miriam e para a gente também. Tá? Um abraço aí para todos. Estou muito feliz de te ver. Com certeza. É uma provocação. Agora vamos lá. Isso aí. Apesar das dificuldades da internet, mas a gente Nossa, mas foi tudo resolvido. Muito bom, Miriam. Você está de parabéns, viu? Obrigada. Mais alguém, gente? Não? Podemos encerrar? Então, vamos encerrar nossa reunião, agradecendo a presença de todos vocês. Vou colocar aqui rapidamente, vou fazer a prece final. Depois eu coloco uma música. Aliás, a Paloma faz a prece de Cáritas, depois a gente faz uma música para finalizar, como se fosse um passe virtual. Nós temos feito isso toda semana e tem sido muito bom, as pessoas estão sendo beneficiadas. Então, nós ainda temos alguns minutos para quem está vindo pela primeira vez aqui hoje, aguardar um pouquinho, que nós faremos a prece, depois teremos o passe virtual. Então, fica aqui a minha gratidão a vocês, viu? Fechar os olhos para a gente tomar um passe virtual. Tem alguém aqui que abriu o som. Então, minha gente, muita gratidão pela presença de vocês, gratidão a Jesus, gratidão a Deus, à espiritualidade maior, aos benfeitores que nos assistem. Um dia de gratidão pela vida, celebrar essa vida, esse dom maravilhoso que Deus nos oferece para a nossa evolução. Lembrar dos nossos pais que nos permitiram estar aqui, caminhando, dando continuidade a todos os ensinamentos. Então, vai para eles agora, nesse momento, a nossa gratidão por tudo. E a gratidão por vocês, queridos amigos, companheiros dessa casa, que estão conosco sempre, nos ajudando a caminhar, nos ajudando a aprender, a nos tornarmos melhores, mais fraternos, mais humildes. E assim, Senhor, lembrando de todos aqueles que nesse momento sofrem e passam por dificuldades. Nesse momento de alegria, de felicidade, de reencontro, de família espiritual, família consanguínea, nós temos que lembrar dos nossos irmãos sofredores, quer do corpo físico, quer da alma, quer da mente. Nossos irmãos que estão nesse momento passando pela Covid, que estão hospitalizados ou não, outras doenças, enfim, Senhor, que nesse momento a Tua luz, a Tua paz, as Tuas bênçãos possam serem multiplicadas a cada coração aqui presente virtualmente, expandindo aos corações necessitados que nesse momento se encontram nos diversos lugares desse planeta querido, que está em processo de ebulição, convulsionando diante dessa pandemia, mas buscando encontrar o caminho certo, um caminho melhor, para que tenhamos um mundo feliz. Primeiro, um mundo de regeneração, e depois, lá na frente, daqui a milhares de anos, chegaremos a esse contexto, a esse desejo que todos nós alcançaremos um dia. Obrigada, Jesus. Fica conosco. Fique em cada lar aqui representado. E agora nós pedimos a nossa irmã Paloma que faça a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação.
Dai à luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Eu não consegui colocar a música aqui, houve também um erro de minha parte, mas eu agradeço a vocês e tenho certeza que todos foram beneficiados. Foi muita emoção. Eu senti a presença aqui dos nossos pais, também participando da reunião, da nossa querida Danione, tio Pierre, e tantos queridos que nesse momento se encontram também numa plataforma, assim como nós estamos, no plano espiritual, participando conosco desse momento tão fraterno e amoroso. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Amém. E gratidão pela presença de todos vocês. Miriam. Boa noite. Miriam. Boa noite. Oi, Boa querida. noite, pessoal. Boa noite. Fala, quem Oi, queria falar? Miriam. É Ana. Era para te dar um abraço bem grande pela Obrigada, Ana. com Obrigada. você, que eu faço o reiki, depois eu entro na reunião, aí eu não gosto de atrapalhar depois, né? Mas eu não queria deixar de dar um abraço, você é tão acolhedora, eu me sinto tão acolhida nessa casa por você, por todos vocês. Isso tem sido muito bom para mim, para minha família. Então eu queria te agradecer, aproveitar esse dia tão especial para agradecer essa tua amorosidade, esse teu carinho conosco, tá? Muita Obrigada, luz, muita querida. paz, tudo de bom para você, tá? Deus te Obrigada, meu abençoe. amor. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Então, gente, uma boa noite a todos vocês. Boa que noite. estiveram aqui Boa conosco na noite. noite de hoje. Boa noite. Beijo, Miriam. Grande abraço, Tchau. tá? Que Boa Jesus nos noite. abençoe. Amém.